Marcos 8, queridos, verso 22 em diante, por favor, Marcos 8, verso 22 em diante. Só para relembrar, nós estamos, pela graça de Deus, estudando o Evangelho segundo Marcos, versículo a versículo. Já chegamos no capítulo 8, verso 22, e aqui Marcos muda completamente. É como uma porta que está fechada, essa porta abre. Nós caminharemos agora numa outra perspectiva no Evangelho segundo Marcos. Até aqui, nós vimos ações espetaculares sendo realizadas por Jesus continuamente. Agora Marcos para de mostrar milagres, sinais espetaculares, e revela que Jesus traz seus discípulos à parte para lhes mostrar a natureza do Messias. O Messias não é apenas aquele que veio para curar os cegos, multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas, expulsar demônios. O Messias veio para dar a sua vida em resgate por muitos. E Marcos nos mostra, a partir desse texto, que os discípulos não compreendiam absolutamente nada sobre a natureza do ministério do Messias. Eles enxergavam Cristo, só que enxergavam Cristo de forma confusa. E a gente vai aprender esses detalhes tão importantes, e como tantas vezes a gente acha que enxerga Jesus, mas não o vê claramente. Então chegaram a Betsaida, uma pequena cidade, e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomado por compaixão, como sempre, pega o cego pela mão. Note como ele trata aquele deficiente com dignidade, e leva o cego para fora da aldeia, porque Jesus deseja ministrar aquele homem em particular, longe dos holofotes. Isso já revela que de agora em diante Jesus vai tratar com os seus discípulos também de forma particular. E Jesus cospe nos olhos do homem, impõe as mãos e pergunta: você vê alguma coisa? Note a resposta do cego: eu vejo pessoas, mas eu não vejo claramente. Elas parecem árvores que andam. Eu vejo as pessoas embaçadas. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. Note que situação intrigante. Jesus andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, alimentou a multidão, expulsou demônios. E ele agora precisa curar um homem em duas etapas? Será que Jesus está perdendo poder? Será que é como uma bateria que está descarregando? A gente verá que não. Esse milagre, em duas etapas, revela algo pedagógico a respeito dos discípulos e a respeito de mim e de você. E aí, depois que Jesus ora a segunda vez sobre o homem cego, o texto diz que ele passa a ver claramente, e ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus dá uma ordem a ele, o mandou para casa recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho Jesus perguntou aos discípulos: quem os outros ou as pessoas dizem que sou? E os discípulos responderam: algumas pessoas dizem que o Senhor é João Batista. Outras pessoas dizem que o Senhor é Elias. Há ainda outros que dizem que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus olha diretamente para os seus discípulos e pergunta: e vocês, que convivem comigo há tanto tempo, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário. Não era uma opção, não era uma sugestão que seria levada para votação. Não era um exercício de democracia. Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Era necessário que ele fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E Marcos é claro dizendo que isto Jesus expunha claramente. Então Pedro, chamando Jesus à parte, o mesmo Pedro que havia acabado de dizer que ele é o Cristo, começou agora a repreender Jesus. Mas Jesus voltou-se e, vendo os seus discípulos, porque o que Pedro estava dizendo representava a opinião de todos os discípulos. E aí Jesus olha para Pedro e olha para os discípulos e repreende e disse: saia da minha frente, Satanás. Então esta frase não é dita exclusivamente a Pedro, não. É dita a Pedro, mas diz respeito também a todos os outros discípulos. Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim das dos homens. Esta é a palavra do Senhor.
Semana passada eu estava com Raquel e ela estava com os óculos nessa posição. E começou a ler um texto. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus, desce esses óculos. Coloca eles onde eles devem ficar. E, para minha vergonha, a Raquel repetiu para mim o que ela já tinha dito várias vezes. E ela gosta de falar isso. O Renato não lembra nada do que a gente fala. Renato, eu não preciso de óculos para enxergar para perto, só para distância. Para perto eu enxergo muito bem. Fiquei caladinho, porque ela já tinha dito aquilo tantas vezes. E depois eu fiquei pensando, imagine a Raquel saindo de casa com o automóvel e esquecendo os óculos. Aí sim está o perigo. Algumas coisas que estão mais distantes vão ficar embaçadas, placas vão ficar confusas, rostos vão perder definição e alguns detalhes vão sumir. O perigoso não é a Raquel não enxergar alguns detalhes com nitidez, é ela achar que está enxergando bem o suficiente para dirigir sem os óculos. Agora vamos trazer essa realidade dos óculos para a nossa vida. O perigo não está em você seguir a sua vida. Você vai seguir a sua vida, mas em tomar decisões com a visão distorcida a respeito da vida. E pode ter certeza que muita gente, incluindo eu e você, acha que enxerga bem, quando na verdade vê pontos fundamentais da vida de forma distorcida. E se a gente toma decisões e lida com a nossa vida sem enxergar com nitidez, pode ter certeza, o risco é grande demais. E é sobre isso que Marcos 8 nos fala. Gente que enxerga, só que gente que não enxerga bem. Gente que acha que vê, mas não vê com nitidez. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, esquece um pouco o projetor, pega a sua Bíblia e volte para Marcos capítulo 1. Permita-me caminhar com você rapidamente pelo próprio Evangelho segundo Marcos para a gente ver isso aqui. Vai lá para Marcos capítulo 1. Se você observar os versos 21 a 28, você vai ver que Jesus expulsa um demônio, um homem possesso que estava na sinagoga, a igreja do primeiro século. E ao fazer isso, Jesus demonstra a sua autoridade sobre o mundo espiritual. Agora talvez você vai ter que folhear uma página, vai lá para Marcos capítulo 2. Você vai perceber nos 12 primeiros versículos que Jesus cura um paralítico e perdoa os pecados dele. Aqui Marcos revela que Jesus tem autoridade sobre o pecado e inclusive sobre enfermidades. Lá em Marcos capítulo 4, folheia aí se você tiver com a Bíblia física, 2 páginas, 3 páginas, Marcos capítulo 4. Nos versos 35 a 41, você vai observar que Jesus acalma uma tempestade. Aqui Marcos revela a sua autoridade sobre os elementos da natureza. Olha Marcos capítulo 5, os 23 primeiros versos. Você vai perceber que Jesus expulsa uma legião de demônios de um homem e 2.000 porcos morrem no mar da Galileia. Jesus mostrando sua autoridade sobre os espíritos imundos. Agora olha aí Marcos 5, versos 21 a 43. Jesus cura uma mulher que lhe toca, há 12 anos enferma, e depois ressuscita a filha de Jairo. Ele tem autoridade sobre as enfermidades e ele é Senhor sobre a morte. Agora vá para Marcos capítulo 6. Observe os versos 30 a 44. Observou, primeira multiplicação dos pães e peixes. Agora, folheie uma página ou duas, vá para Marcos capítulo 8. Observe os 10 primeiros versos. Você observará a segunda multiplicação de pães e peixes. O propósito de Marcos, ao relatar essas 2 multiplicações de pães e peixes, é mostrar que Jesus tem autoridade e poder para sustentar o povo de Deus em todas as dimensões. Você percebe o que Marcos está fazendo aqui? Marcos está criando de forma consistente o argumento de que Jesus não é apenas um mestre, ele age com a autoridade do próprio Deus. Agora pensa comigo, uma vez que Marcos nos convence que Jesus age com a autoridade do próprio Deus, o que ainda falta? O que está faltando? Falta visão, mas não de olhos. O que falta aqui é compreensão do coração. Porque quando a gente chega aqui em Marcos capítulo 8, e aí eu peço você para voltar para o texto que nós lemos, a partir do verso 22, você vai observar que o que falta aos discípulos não é mais evidência. O problema dos discípulos é outro, eles já viram tudo.
Eles viram pão multiplicar, peixe multiplicar, Jesus andar sobre as águas, demônio ser expulso, cego enxergar, morto ressuscitar. Os discípulos viram tudo. Só que eles não entendem quem de fato Jesus é. Eles acham que enxergam. Eles podem até enxergar bem de perto, sem os óculos. Eu não enxergo bem de perto. Só que eles não enxergam todos os detalhes a respeito de quem Jesus é. E é exatamente nesse momento que o Evangelho segundo Marcos faz uma virada. Até aqui Marcos mostra o poder de Jesus. Mas a partir daqui, Marcos vai começar a falar, e especialmente aos discípulos, para que os discípulos daquela época, e eu e você, discípulos de hoje, consigamos compreender um pouco melhor a identidade, a natureza e a missão de Jesus. E Marcos organiza isso de forma genial, gente. Se você observar, Marcos coloca no verso 22, primeiro esse milagre parcial. Por que Marcos registra Jesus curando um cego em 2 etapas? Para mostrar que esses discípulos do passado, tantas vezes, são como eu e você, os discípulos de hoje. Gente que acha que entende, mas não entende com nitidez. Gente que acha que compreende, mas não compreende Jesus claramente. Gente que vê de forma distorcida. Ou seja, Marcos não está registrando um milagre sobre o cego. Marcos está registrando um milagre sobre todos aqueles que acham que enxergam Jesus, mas ainda não veem Jesus com clareza. É possível que Marcos esteja falando sobre mim e sobre você. E eu peço que você preste atenção nisso, porque se é sobre mim e sobre você, a palavra de Deus tem elementos muito sérios para nos ensinar. Volte, por favor, para os versos 22 a 26. Essa cura revela muito mais do que um milagre. Jesus chega na cidade de Betsaida, as pessoas já sabem da fama de Jesus, o nome dele correu, ele é afamado naquela região. Trazem o cego, e é um cego de nascença. E Jesus começa agora a ministrar aos discípulos de forma particular. E Marcos revela isso com a ação de Jesus tomando o cego pela mão, levando-o para fora da aldeia. Através desse gesto, Marcos está dizendo o que vai acontecer no restante do Evangelho. Jesus tira o cego do meio da multidão. E Marcos está dizendo que Jesus vai tirar os discípulos do meio dos sinais públicos, para ministrar a eles de forma bem particular, para que os discípulos agora conheçam quem é Jesus, sua natureza, sua identidade e sua missão. Jesus cospe nos olhos, algo radical. Os milagres, os sinais extraordinários eram radicais, para apontar que Jesus tem autoridade. E Jesus pergunta para o cego: o que se enxerga? Eu vejo. Ele não é mais cego, ele tem visão, só que a visão distorcida é ruim. Para aquele que nunca viu nada, enxergar embaçado, ele pode achar que essa é a visão correta. Ele nunca viu nada, gente. Se ele nunca viu nada, enxergar em preto e branco pode ser a visão que ele considera correta. Eu vejo os homens andando como árvores, eles estão embaçados, eu não consigo enxergar com nitidez. E Jesus sabe que essa não é a visão correta. E novamente ele impõe as mãos, agora de modo doce, de modo terno, não agressivo. Não há cuspe, não há saliva sendo produzida. E ele dizia agora. Aí o cego: eu não imaginava que era possível enxergar desse jeito. Eu enxergo tudo claramente. O que isso aqui está ensinando, gente? Esse aqui é o único milagre registrado em todos os evangelhos em 2 etapas. Está acabando a bateria de Jesus? O poder está sendo limitado? A gente sabe que não. O que Marcos está registrando aqui é ensino. Jesus está mostrando: há pessoas que enxergam, mas ainda não enxergam direito. Se você observar o versículo 21, Jesus, depois de multiplicar os pães segunda vez, pães e peixe, entra com seus discípulos num barco, fala sobre o fermento de Herodes, os discípulos não entendem nada, e no verso 21 Jesus dá uma bronca nos discípulos: vocês ainda não compreendem? Depois de tantos sinais e milagres espetaculares que eu realizei, para mostrar quem eu sou, vocês ainda não me conhecem? Note que este cego, que vê parcialmente, é a representação vívida dos discípulos,
que depois de tantos sinais espetaculares, não conhecem Jesus claramente. E agora Jesus, para responder a essa pergunta que ele mesmo fez aos discípulos: vocês ainda não me compreendem? Vocês ainda não me conhecem? Jesus responde a essa pergunta com um sinal. O milagre desse cego em duas etapas, a gente pode chamar de uma parábola viva. Aí talvez você diz: ok, qual é a relação desse texto comigo hoje? Gente, isso aqui tem aplicações muito mais do que a gente gosta de admitir. São tantas as pessoas que dizem conhecer Jesus. São tantas as pessoas que frequentam prédios com o nome de igreja. São tantas as pessoas que falam sobre fé. Muita gente fala sobre fé. Só que ainda enxergam de forma completamente distorcida. Veem Jesus como um ajudador. Veem Jesus como um abençoador. Veem Jesus como um solucionador de problemas. Veem Jesus como aquele que apenas concede dádivas financeiras e curas. Ele é o nosso Papai Noel celestial. Se eu andei bem, eu escrevo uma cartinha no meu coração, e esse Papai Noel celestial tem por obrigação me abençoar. São muitas as pessoas que não veem Jesus nitidamente como Senhor e Salvador, diante de quem elas precisam se render integralmente. E aí os versos seguintes, versos 27 em diante, mudam completamente a cena. Eles saem de Betsaida, daquele milagre em duas etapas, e entram agora nas aldeias de Cesareia de Filipe. E ali Jesus está com os seus discípulos. E agora ele olha para os seus discípulos e faz a pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E as respostas são as mais variadas possíveis. A primeira delas é João Batista. Só que o que tinha acontecido com João Batista, gente? João Batista tinha sido decapitado, a cabeça servida num prato diante de todos os convidados por Herodes. As pessoas chegaram a imaginar: é João Batista. Porque o próprio Herodes, quando soube dos milagres e sinais extraordinários de Jesus, disse: certeza, João Batista ressuscitou. Só que Hebreus capítulo 9, versículo 27, ordena e ensina: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. As Escrituras proíbem e dizem que é impossível qualquer morto voltar à Bíblia, ou o retorno cíclico de mortos. Era impossível que Jesus fosse João Batista, porque João Batista mesmo, ao batizar Jesus, disse: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista entendia muito bem que ele veio num determinado momento da história para preparar o caminho para alguém muito maior que ele. Ele não era o Messias. Aquele que viria, esse sim seria o Messias. Outras pessoas dizem, vindo dos lábios dos discípulos, outros falam que o Senhor é Elias. E por que as pessoas diziam que Jesus era Elias? Porque tem uma profecia lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, onde Deus diz: eu vou trazer novamente Elias, antes que venha o terrível dia do Senhor. Qual que é o problema de ver Jesus como Elias? Porque Elias viria, só que ele não era o cumprimento final das promessas de Deus. Depois de Elias viria o grande e terrível dia do Senhor. Quem veio no espírito do profeta Elias, ensinado pelo próprio Jesus? João Batista. Jesus disse: Elias já veio. João Batista exerceu seu ministério no poder do profeta Elias, a mesma natureza de ensino, de repreensão, de coragem, de ousadia, no meio de uma geração corrupta e incrédula. Elias viria primeiro, porque depois de Elias, viria o grande e terrível dia do Senhor. E Jesus, ao se encarnar e começar o seu ministério, estava demonstrando que o grande dia do Senhor havia chegado. Os discípulos ainda dizem: algumas pessoas falam que o Senhor é algum dos profetas. Por que é errado enxergar Jesus como um simples profeta, gente? Os profetas do Antigo Testamento exerciam ministérios especiais demais. Os profetas denunciavam o pecado, chamavam o povo ao arrependimento e de volta a Deus. Os profetas agiam com autoridade. Você percebe que as multidões veem Jesus com respeito? Isso aqui é uma visão respeitosa ao chamá-lo de profeta.
mas era uma visão insuficiente, gente. Jesus não está na mesma categoria dos profetas, porque os profetas denunciavam o pecado, apontando para o grande dia que Deus interviria na história, trazendo o Salvador. E esse dia havia chegado, Jesus é o próprio Salvador. Você consegue enxergar os equívocos das pessoas? Todas elas possuem visões bonitas a respeito de Jesus, só que são distorcidas, míopes, ficam aquém do essencial. As pessoas veem algo a respeito de Jesus, mas não veem com clareza, não enxergam quem Ele é. E aí agora Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês? Quase 3 anos caminhando comigo, quem vocês acham que eu sou? E aí vem a grande revelação de Pedro. E Pedro fala representando os outros discípulos, porque eles já haviam conversado entre si. E que revelação importante: tu és o Cristo, o ungido, o Messias esperado, aquele que traz o grande dia do Senhor, o ansiado pela nossa alma. E você diz: que bonito, que revelação gloriosa. É gloriosa. Só que essa revelação de Pedro ainda é incompleta. Por que que é incompleta? Porque os discípulos compreendiam o Messias de forma errada. Para os discípulos, o Messias seria um libertador político, um restaurador de Israel, um líder glorioso. Eles viam a identidade de Jesus como Messias através dos milagres e sinais representados, mas eles não conseguiam enxergar a natureza do ministério desse Messias, o que era necessário que o Messias enfrentasse para garantir, não a libertação de Israel, mas a libertação do poder do pecado e da condenação do pecado sobre nós. Aí talvez você diga: pastor, esse negócio está distante da gente, tem nada a ver com a gente. Será? Isso aqui ainda acontece hoje de forma muito concreta, em muitos acontecimentos, através de pessoas, talvez você, ao dizer: Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim. A gente canta bonito, quão grande é o meu Deus, mas na prática a gente vive uma fé seletiva, rejeitando a autoridade dele, quando a palavra confronta decisões financeiras, decisões sobre relacionamentos, decisões sobre sexualidade, decisões sobre perdão, mas a gente escolhe manter o nosso próprio caminho. A gente escolhe um Jesus seletivo quanto aos seus mandamentos, quando nós sabemos o que a palavra de Deus ordena, mas nós adiamos viver em obediência. Um dia eu vou mudar essa área da minha vida, um dia eu vou me posicionar, um dia eu vou consertar o que eu sei que é imoral, o que eu sei que ofende a santidade de Deus. Novamente, é um Jesus seletivo. Isso acontece quando nós vamos adiando a renúncia, quando seguir Jesus implica perder status, conforto ou aprovação, e aí a gente recua. Não tenha dúvidas, isso também aparece em cenas muito comuns do dia a dia, quando alguém canta, ora e até serve na igreja, mas em casa essa pessoa é dura, grita com todo mundo, é alguém marcado pelo orgulho. Quando alguém diz que confia em Deus, mas toma decisões guiadas exclusivamente para garantir seu reconhecimento e sua segurança financeira. Essas situações acontecem quando alguém defende Jesus publicamente, mas negocia a verdade em ambientes sob pressão, para não perder influência. Isso acontece quando alguém quer o consolo de Cristo, mas se recusa a passar pelo arrependimento que Cristo exige. Perceba, gente, em todos esses casos, não tem uma rejeição de Jesus, tem uma edição de Jesus. Pessoas que confessam a Cristo com os lábios, mas moldam Jesus à sua própria vontade. Aceitam o Cristo que abençoa, mas não se curvam ao Cristo que governa a vida. Querem o Salvador, mas não se rendem ao Senhor. E é exatamente isso que o texto está expondo. Pedro faz uma confissão de fé correta, só que essa confissão de fé de que Jesus é o Cristo está desalinhada. Ele vê Cristo,
mas não admite Jesus como aquele que vai ser o Senhor e absoluto Salvador de sua vida e que ditará todo o seu futuro de agora em diante, e que inclusive precisa morrer pelos nossos pecados. Note que essa é a natureza do Messias. Os versos 31 a 33 dizem isso muito claro. Depois que Pedro declara que Jesus é o Cristo, o texto diz nos versos 31 a 33 de forma muito clara que Jesus começa a ensinar aos seus discípulos. Jesus não está mais com a multidão. E o texto diz que Jesus ensina que é necessário, não há condicionamento. Isso não vai ser levantado aqui para voto, não haverá democracia nisso aqui. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto, e depois de 3 dias ele ressuscitará. Jesus começa a ensinar aos discípulos: o Filho do Homem padecerá muitas coisas. E aqui vem o choque, gente. Aqui vem o choque para Pedro. Um Messias que sofre, um Messias que morre, um Messias que é rejeitado. Como assim? Eu dormi perto desse homem. Eu estou quase 3 anos convivendo com esse homem. Eu vi esse homem fazer coisas que nenhum outro jamais fez. É impossível para qualquer outro homem. Eu vi esse homem andar sobre as águas, ele subverteu as leis da física. Eu vi esse homem, eu peguei 5 pães, 2 peixinhos, e poxa, a gente alimentou 7.000 homens, mais de 20.000 pessoas, e a gente recolheu 12 cestos cheios. Eu vi isso. Eu cresci nessa região passando pelos cegos, eu vi um cego de nascença. Desde que eu era pequenininho, era o cego da cidade vizinha, e esse homem passou e restaurou a vista desse cego integralmente. Eu vi esse homem expulsar demônios de um homem nu, nos túmulos, todo cortado, autossabotagem, louco. Eu vi esse homem restaurar, e depois esse homem que era nu, agressivo, estava vestido igual um cordeirinho dócil, ouvindo os ensinos dele. Eu vi. Esse cara é poderoso demais para falar de morte. Olha o caos que anda o Brasil, é corrupção de um supremo aqui, corrupção de outro excelentíssimo ali, corrupção de outro banqueiro ali, corrupção de outro canalha aqui. Rapaz, esse cara, ele veio para resolver os problemas que a gente tanto anseia, mandar fogo cair do céu e estabelecer um reino de prosperidade para um povo que sofre. A gente não gostaria disso, gente? A gente não anseia por um Messias? Muitos acharam que o Messias tinha o nome de Bolsonaro. Pedro queria um Messias assim. Aí Cristo começa a falar: você está certo, eu sou o Messias, o Cristo. Só que eu vou ser traído. Eu vou morrer. Eu vou ser jogado dentro de um buraco cavado numa pedra. E aí o verso 31 começa a dizer, o verso 32, que Pedro começa a repreender Jesus. Pedro está corrigindo Jesus. E por que Pedro briga com Jesus? Por que Pedro, utilizando o linguajar que a gente compreende aqui, dá uma bronca em Jesus? As respostas podem ser variadas. Primeiro, a expectativa messiânica distorcida. O conceito que Pedro possuía de Messias era triunfalista, um libertador político sem sofrimento. A ideia de um Messias que morre colide com essa expectativa de Pedro. Por que Pedro repreende Jesus? Segundo lugar, Pedro podia ter um afeto mal direcionado. Pedro ama Jesus, bonito. E por amar Jesus, Pedro tenta protegê-lo do sofrimento. Preste atenção, pais. Pai e mãe aqui presente. Muitos pais, por amarem seus filhos, tentam de tudo para protegê-los do sofrimento, até tornando-os mal educados e completamente despreparados para a vida. Se o seu amor não se submete à revelação de Deus,
o seu amor pode se tornar oposição a Deus. Pedro ama Jesus, mas os afetos de Pedro estão mal orientados. Ele ama tanto Jesus que ele quer preservar Jesus do sofrimento. E se o seu amor fere a palavra de Deus, o seu amor prejudica o objeto. Se o pai ama o filho, mais do que os princípios claros ordenados pela palavra de Deus, e hoje muitos pais criam seus filhos como se fossem deuses. Eu não posso fazer isso porque é o horário disso, eu não posso fazer isso porque é o horário disso, eu não posso fazer isso porque é isso, eu não posso fazer isso porque é isso, eu não posso fazer isso. A vida passa a girar em torno do filho. O filho precisa viver a vida com os pais, e não os pais viver a vida a partir da perspectiva do filho. Um amor mal direcionado se torna um amor idolátrico. Um amor mal direcionado se torna um amor pernicioso. E aqui eu digo aos pais da nossa geração que tendem a ter filhos cada vez mais tarde: cuidado, para que os seus filhos não se tornem o objeto exclusivo do seu amor, e esse amor se torne um amor pervertido, que fere algumas revelações claras de Deus. Pedro repreende Jesus por causa do escândalo da cruz, gente. A cruz era sinal de maldição. Para um judeu, pensar no Cristo crucificado era algo ofensivo. O romano pendurava um cara no centro da cidade para todos verem. Essa pessoa era pendurada nua ou seminua em praça pública. A pessoa tinha suas mãos furadas ou amarradas às traves do Calvário. A pessoa não morria de imediato, ela poderia sofrer por horas ou dias em agonia. A cruz era profunda humilhação e desprezo. A cruz era pendurada em locais de grande passagem pública para que aquele homem fosse humilhado o tempo todo. E o Império Romano desse um recado claro: cuidado para que você não se revolte contra a gente. É para todos verem. Se você se revoltar, isso aqui pode acontecer com você. Então a cruz era um símbolo de tortura mais cruel da época, aplicada pelo Império Romano àqueles considerados os criminosos mais perniciosos e os párias. Então era impossível um judeu imaginar o Cristo ser crucificado, gente. Aí Jesus olha para Pedro e diz: por mais que as intenções de Pedro tenham sido belas, afasta de mim, diabo. Arreda de mim, Satanás. Pastor, o que é isso aqui? Entenda, Jesus não está chamando Pedro de Satanás. O que Jesus está dizendo é que naquele momento, Pedro estava sendo instrumento de uma tentação satânica. Preste atenção na linguagem completa do versículo. Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Em primeiro lugar, a tentação de Pedro era um eco da tentação que Jesus sofrera no deserto. Assim como Satanás tentou Jesus a se afastar da cruz e obter glória sem sofrimento, aqui por meio de Pedro, Satanás traz a mesma proposta: um Messias que não sofra, um Messias que não seja traído, um Messias que não morra. Na ordem, arreda para trás de mim, Jesus está reposicionando Pedro. Arreda para trás de mim. Jesus está dizendo: volta para o seu lugar, Pedro. O teu lugar é de discípulo. E discípulo foi chamado para me seguir. Discípulo não foi chamado para me dar ordens. Discípulo não foi chamado para mostrar o caminho do Messias. Discípulo não foi chamado para mostrar o propósito para o qual eu vim ao mundo. O seu objetivo, Pedro, não é tentar me guiar. O seu objetivo é me seguir. Aqui a gente vê um conflito de mentalidade. Pedro, você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Você concorda comigo que existem dois modos de pensar? Normalmente a gente pensa no modo dos homens. O modo dos homens é poder imediato, honra sem dor, bajulação sem nenhum tipo de sacrifício, bajulação por parte de outros. O modo de Deus pensar é redenção pela cruz e glória após sofrimento. Pedro está abraçando a lógica humana.
E por isso Pedro se torna oposição aos planos de Deus. E por fim, Pedro está negando a necessidade divina da cruz. Jesus havia dito: importa que o Filho do Homem padeça. Não é opcional, gente. Esse é o caminho necessário de Deus. Rejeitar a cruz é rejeitar o projeto da Trindade para a vinda do próprio Messias. A repreensão de Jesus a Pedro, que ela é tão necessária lá e para os dias de hoje, para a igreja evangélica brasileira, que nega a cruz, que não fala de pecado, que não fala de arrependimento. Gente, é que a gente vive um privilégio aqui. Vou falar a verdade. Mas a maioria dos prédios tomados por pessoas saindo pelo ladrão no Brasil, termina o culto: essa vai ser a melhor semana da sua vida. Levam pregadores coachings e ficam os tolos lá, glória a Deus, dando glória a Deus para abominações, o caminho de Satanás. E muitas dessas pessoas sabem que estão erradas, mas continuam ali porque preferem o caminho dos homens do que o caminho proposto por Deus. O ponto central de Jesus é que rejeitar a cruz e o caminho proposto por Deus é rejeitar o próprio Cristo. Irmãos, eu termino aqui chamando a mim e a você a honestidade. Isso aqui não está distante da gente, porque muitas vezes nós queremos um Cristo, mas não o Cristo da cruz. A gente ama Jesus, mas quando o caminho começa a custar, quando a jornada envolve renúncia, quando exige abrir mão do que a gente quer, vamos ser sinceros, a gente começa a resistir. A gente não diz com palavras, mas a gente diz com atitudes: esse caminho não, Senhor. Essa trilha não. E é exatamente isso que Pedro fez. Pedro não rejeita Jesus, Pedro tenta corrigir Jesus. E quantas vezes eu e você fazemos o mesmo? Quando a palavra nos confronta, quando Deus nos convoca ao arrependimento, quando seguir Jesus significa perder alguma coisa, lá dentro, silenciosamente a gente pensa: esse caminho é pesado demais. E é justamente aqui que Jesus nos confronta. Você está pensando como o homem, e não segundo o caminho de Deus. Você gosta da estrada pavimentada pelo homem, do caminho largo. Você não está disposto a entrar pela porta estreita e trafegar pelo curto caminho da salvação. Pensar como homem é querer glória sem cruz, vitória sem renúncia, Cristo sem senhorio. Mas pensar como Deus é entender que não existe Cristo verdadeiro sem cruz. Por exemplo, quando eu sei que preciso perdoar alguém, mas eu me alimento de justificativas e sigo alimentando mágoa contra essa pessoa. Quando a palavra de Deus me chama à pureza, e você que é impuro aqui sabe do que eu estou dizendo. Quando a palavra de Deus me chama à pureza, mas eu mantenho hábitos secretos, que eu sei que afrontam a glória de Deus. Você está seguindo o caminho dos homens e não o caminho de Deus. Quando Deus me chama à generosidade, mas eu me fecho por medo de perder conforto. Quando eu sei a decisão certa, mas eu escolho o caminho mais fácil para não pagar o preço da obediência. Esses são pequenos lugares onde na prática eu digo: Senhor, até aqui, daqui em diante, eu sigo do meu jeito. O cego, no primeiro momento, enxergou parcialmente. Os discípulos enxergaram parcialmente. Pedro confessou corretamente: o Senhor é o Cristo. Só que Pedro rejeitou o caminho da cruz. O que o texto está dizendo é: você vê Jesus corretamente? Você só entende Jesus corretamente quando você entende Jesus a partir da cruz. Sem a cruz, Jesus vira um ídolo moldado ao nosso gosto. Sem a cruz, a fé vira conveniência de moda. Sem a cruz, o discipulado é uma caminhada só da boca para fora, de aparência. O texto chama a mim e a você a uma pergunta:
Você enxerga Jesus de verdade? Ou você editou Jesus a uma visão confortável? Se você tiver editado Jesus a uma visão confortável, eu sinto te desmascarar, mas esse não é o Jesus bíblico. Há 3 tipos de pessoas: os cegos, que não enxergam nada; os parcialmente cegos, com a visão distorcida; e os curados, aqueles que veem perfeitamente. Os cegos, os parcialmente cegos. Parcialmente cego ainda é doente, senão as clínicas oftalmológicas não estariam tão cheias, né? Só está curado quem vê com nitidez. Você é uma pessoa curada. Você abraçou o caminho do discipulado, da cruz. Quando você entende a cruz, algo muda dentro de você. Em primeiro lugar, você entende a sua condição. Quando você entende a cruz, você sabe que o problema não está ao seu redor, mas dentro de você. A cruz mostra que o seu pecado é mais sério do que você imaginava. Tão sério que exigiu a morte do Filho de Deus. Quando você entende a cruz, você entende a graça. Porque a mesma cruz que revela o seu pecado também revela o amor de Deus. Você começa a enxergar que não foi você quem alcançou a graça de Deus, foi Deus quem veio até você e te amou em Cristo Jesus. E em último lugar, quando você entende a cruz, você entende quem Cristo é. E ao entender quem Cristo é, você sabe que Ele deixa de ser apenas mais um, dentre tantos outros ajudadores. Ele deixa de ser um exemplo, um recurso a ser buscado em situações de emergência, e passa a ser o Salvador que morreu no seu lugar. E o Senhor diante de quem toda a sua vida precisa se render. Você foi curado. Você enxerga. Porque se você enxerga parcialmente, você é um doente. Só os que enxergam com nitidez foram curados. Mas a graça de Deus abundante para te dar uma visão nítida. E eu suplico a você, clame a Cristo para te fazer enxergá-lo como Ele é. O Deus da cruz, e por meio da cruz, o Deus que nos ofereceu a maior de todas as vitórias. E agradeça a Deus por isso. Vamos orar, irmãos.